Paz, igreja, amém? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Eu acho que esse pessoal aqui está mais forte que esse pessoal daqui. É isso mesmo? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Senti uma provocação desse lado contra vocês. Nada contra, mas eu percebi que eles gritaram mais agora. Vocês estão bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Jonathan, como ele disse, quero apresentar, né? Eu apresento ele como meu irmão mais velho agora. Tô chique, hein? Ele é meu irmão mais velho, ele me traduz ali para conversar com o Léo. Eu não entendo nada de inglês, irmão, nada. Hello, my people, a única coisa. How are you? Nice to meet you. Mas Deus está fazendo grandes coisas. E como o Jonathan falou dos livros, o livro Governe foi o primeiro livro que Deus me deu pela história que nós vivemos. Eu tenho 30 anos de idade, não parece, rodei com o pneu murcho mesmo. Já vou falar antes de vocês me zoarem. Eu tenho 30 anos, sou pai de 4 filhos. A mais velha está ali, ó, fica de pé ali, Beatriz. Aí, a Beatriz, a mais velha. Quantos anos, Bia, mesmo? 22? 23, né? Fez 23 agora, né? Então eu tenho 30 anos, ela tem 23 anos. A Bianca tem 19 anos. É isso, meu amor? A Brenda tem 13. E o pequeno Davi com 2 anos. E agora você deve estar pensando, esse pastor começou cedo demais. Aos 21 anos de idade eu me casei com aquela moça linda. Você coloca de pé, Bruna Bottari. Olha só, hein? Dá um tchau de miss. Nós nos casamos aos 21 anos. E com 11 meses de casado, a minha sogra, ela tinha 38 anos de idade e ela faleceu de câncer. A minha sogra faleceu, então nós adotamos as nossas cunhadas. E esse processo foi o processo que eu posso dizer que foi um dos mais difíceis da minha vida. Com 11 meses de casado, imagina? Você acabou de conquistar ali o seu cantinho, a sua história, está vivendo aquele romance. De repente, chega 3 meninas catarrentas para dentro da minha casa. A Beatriz não gostava de escovar os dentes, foi a nossa primeira briga. E as coisas começaram a dar muito conflito. E eu comecei a entender que existem 4 esferas de escravidão, é sobre isso que o livro fala, 4 delas. A primeira esfera foi a que mais me aprisionou, a esfera emocional. Dependência da aprovação das pessoas, medo do que iriam pensar de mim, medo de não conseguir, escravo da opinião dos outros. Será que tem alguém aqui que é assim? A segunda esfera é a esfera cultural da alienação. A era da informação prendeu as nossas mentes, que é o que o pastor de vocês acabou de ministrar aqui sobre recursos financeiros. Existe uma agenda maligna que quer mudar os nossos pensamentos. Você já parou para pensar que o diabo, ele não é o pai da destruição, ele não é o pai da morte, ele não é o pai do horror, mas ele é o pai da mentira? Porque a mentira é o único recurso que ele utiliza para atacar a nossa mente. E o evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias. Então existe uma esfera que tenta te escravizar. A terceira esfera é a esfera do pecado, que você já conhece muito bem. E a quarta esfera é a esfera religiosa, uma esfera que escraviza, uma esfera que coloca culpa em você, coloca medo, coloca ganância, penetra dentro do teu coração. E o último capítulo desse livro se chama Odeie Hakuna Matata. Nossa, pastor, acabou com a minha infância. Odeie Hakuna Matata, porque Hakuna Matata fez um leão abandonar o trono para comer insetos. É por isso que na capa do livro tem um leão, para que você volte a viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Você tem um propósito nessa terra, você tem algo lindo da parte do Senhor. Essa noite é uma noite de propósito e Deus, Ele quer te chamar de volta. Volta para a minha presença. Amém? E o em dias que demoraria anos, foi algo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab durante 20 anos e nada aconteceu. Mas ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E muitos milagres aconteceram ali. O que Obed-Edom aprendeu e viveu para que coisas acontecessem em 3 meses que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab? Tem um único problema que eu tenho que te dizer. Esse livro, eu só tenho 9 livros deles. Acabou, né, pastor Igor? Do governo tem mais, mas esse só tem 9. Então, no final, se você quiser passar lá, adquirir o material. Todo esse material vai para uma instituição missionária chamado Bianca, Brenda e Davi. Né? Eles comem bastante, né? Então, estou treinando aí uma geração aí, né? Principalmente o Davi que está nas fraldas ainda. Então, passa lá e compra o material em nome de Jesus. Amém? Quero trazer uma palavra para o teu coração. Prometo que não vou me delongar. Quero ser muito enfático naquilo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Amém?
Abra a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pede ajuda aí pro irmão aí. Ezequiel 37, verso de número 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Repita comigo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Nós te pedimos que essa palavra, Deus, ela venha penetrar no nosso coração. Nós entramos aqui e nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Pessoas saíram das suas casas em busca de um alimento, em busca de uma palavra. E eu creio, Deus, que o Senhor tem algo para fazer nesse lugar, nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para essa igreja. E eu creio que até o final, como foi dito aqui, pessoas serão salvas e restauradas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não sei se você consegue entender o ambiente, mas eu fico imaginando Ezequiel andando sobre aquele vale dos ossos secos. O normal, igreja, de um osso é estar enterrado, sim ou não? É comum quando alguém morre e você enterra aquela pessoa, os ossos estão debaixo da terra. Os ossos são lançados debaixo da terra e eles permanecem ali. É difícil você ver ossos jogados pelas ruas. É difícil você ver osso seco jogado pela rua. E Deus leva Ezequiel a um ambiente de ossos secos. Ele leva a um ambiente de morte. Ele leva a um ambiente onde não há vida. Ele leva ele num ambiente onde ele começa a observar algumas coisas e Deus está querendo ensinar algo para ele ali. E o que Deus mostra para ele é: existem ossos secos aqui na superfície. E se existem ossos secos na superfície e eles ainda não foram enterrados, é porque significa que eu quero fazer algo ainda na vida deles. Significa que tem algo para ser feito. A Bíblia vai falar em Marcos capítulo 5, que um dia Jesus estava andando e um homem chamado Jairo veio até ele. Quem conhece essa história? Amém? Jairo, ele vem então, o maioral da sinagoga, o príncipe da sinagoga, ele se prostra diante de Jesus e ele diz assim: Senhor, a minha filha está doente, a minha filha está enferma. A Bíblia diz, Jesus falando que vamos lá na tua casa então, vamos lá que eu vou curar ela. No meio do caminho aparece uma mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus, aí Jesus para, começa a conversar, alguém me tocou, os discípulos começam a falar, está todo mundo te tocando, tem alguém te apertando, provavelmente não está na Bíblia, mas eu acho que Pedro falou, eu acho que foi Judas, fica esperto com ele. Acho que ele quis passar a perna no Senhor. Começa uma discussão ali entre os discípulos, Jesus está todo mundo te tocando, por fim chega uma mensagem, não incomode mais o mestre, porque a sua filha ela já... Essa parte você fala, morreu. De novo, ela já morreu. Uau. Não incomode mais o mestre, porque a menina está morta. Não atrapalha mais, porque a menina já morreu. Jesus olha para Jairo e diz assim, ó, não dê ouvido ao que eles estão falando.
creia em mim, tão somente creia. Se você crer, você vai ver milagres. A Bíblia diz que Jesus vai até a casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, existe uma multidão. A multidão está chorando. Jesus fala o quê? Ei, não chorem, porque a menina não morreu, ela só dorme. Deixa eu te falar uma coisa, se os ossos ainda estão na superfície e não foram enterrados, é porque aquilo que Deus tem para a tua vida não morreu, está dormindo, mas Ele quer acordar nessa noite, amém? Ele tem poder para dar ordem, Ele tem poder para dar vida, Ele tem poder para transformar. O nosso Senhor Jesus, Ele tem poder para transformar toda a história. Se o osso ainda não foi enterrado, saiba de uma coisa, Ele ainda tem planos e história para a tua vida, amém? Não estavam enterrados, eles estavam na superfície. Jesus então entra na casa e Ele dá uma ordem para aquela menina, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno, levanta e anda. E todos aqueles que estavam chorando lá fora, quando Jesus disse, eles começaram a dar risada. Você precisa começar a discernir ambientes espirituais que Deus está te levando, igreja. Você precisa começar a discernir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu quero pregar algo hoje para você, o que está escrito aqui. Profetiza. Profetiza. A Bíblia está dizendo que Ezequiel está andando num vale de monte de ossos e Jesus faz uma pergunta para ele, o Senhor faz uma pergunta, filho do homem, é possível esses ossos voltarem a viver? Eu te faço uma pergunta, Jesus estava naquele ambiente, sim ou não? Sim ou não? Então você concorda comigo que é possível Jesus estar em ambientes que há morte? Só haverá vida a partir do momento que eu usar o princípio criativo de Deus, que é a palavra. Pessoal da projeção, consegue colocar Gênesis capítulo 1, verso de número 1 para mim, por favor? No princípio, Deus criou os céus e a terra, verso de número 2. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de... Ele se movia sobre a face das águas. Mas mesmo assim ainda havia trevas, sim ou não? Ainda havia trevas. Deus estava no vale dos ossos secos? Ele estava, mas ainda estavam mortos. O que foi então, pastor, que fez mudar todas as coisas? Verso de número 3. O verso número 3 vai estar escrito o quê? E disse, e houve. Princípio criativo de Deus é a palavra que sai da sua boca. Eu acho que algumas pessoas começaram a entender. Mas eu quero dizer para você que aquilo que estava morto na tua vida, aquilo que já não tinha mais esperança, aquilo que parecia não ter mais chance, a partir do momento que você abrir a tua boca e começar a profetizar, as coisas começam a voltar a ter vida, porque não morreu, só dorme. Aquele que tem poder para acordar está aqui hoje, amém? Aquele que tem poder para poder fazer essa igreja viver em dias o que demoraria anos. Pastor, qual é o princípio? O princípio criativo de Deus é a palavra. Eu declaro que essa igreja até o dia 25 de agosto estará toda reformada, planejada, arrumada, porque o meu Deus disse, haja luz e houve luz. Você precisa declarar. Nós precisamos usar a nossa boca e começar a profetizar dentro da nossa casa, profetizar sobre os nossos filhos, profetizar sobre a nossa igreja, profetizar sobre a nossa vida. Nesse ano que passou, 2022, foi 2022, amor? Do câncer? 2021. O Davi tinha acabado de nascer e a minha esposa sentiu um caroço no pescoço, muito parecido com a história da pastora de vocês. E ela sentiu um caroço no pescoço, foi até o médico falou para ela que era uma íngua. Porque o Davi, meu filho, ele estava mamando somente de um lado. Então ele achou que era algum problema, né? Por pegar peso, alguma coisa do tipo. E a gente já tinha um histórico de câncer na família. A minha sogra já tinha sido levada pelo Senhor. E de repente a gente descobre um diagnóstico sobre a vida da minha esposa. Ela teve câncer. Ela passou por uma cirurgia, 7 quimioterapias e 15 radioterapia. E todo o tempo, o que vinha na minha cabeça era um ambiente de morte. Eu já comecei a pensar, o que é que eu vou falar para o meu filho no aniversário de 2 anos dele? O que é que eu vou contar para o Davi no aniversário de 3 anos dele? Que a minha sogra morreu. E pode ser que o Senhor leve a minha esposa. De repente o Senhor ele começou a me chamar para um ambiente secreto. Ele começou a falar assim, entra na minha presença e comece a orar como você nunca orou antes. E eu comecei a ir para a igreja todos os dias, às 7 horas da manhã, junto com o Maico, que está aqui. E nós orávamos todos os dias. O Senhor me levou para um ambiente secreto, porque eu fui em busca de algo, mas eu encontrei alguém.
E o Senhor só falava para nós: profetize. A minha esposa, faltando 2 dias para começar a quimioterapia, já tinha passado para a cirurgia, faltando 2 dias para fazer a quimioterapia. Nós não tínhamos desmamado o Davi ainda. As mães que estão aqui sabem como é difícil isso. E a Bruna, ela fez uma oração e ela disse: eu só quero uma coisa do Senhor, que o meu cabelo não caia. Eu não quero que o meu cabelo caia, porque eu não quero que as minhas irmãs, filhas, elas revivam o mesmo ambiente traumático que viveram com a minha mãe. Eu não quero que o meu filho, ainda que não haja memória, mas eu não quero que ele veja fotos, eu com lenço ou careca. Senhor, a única coisa que eu te peço, cuida de mim. Eu profetizo, o meu cabelo não vai cair nesses dias. Quando nós chegamos para fazer a quimioterapia, o enfermeiro, ele já veio dando algumas orientações, e ela fez uma das quimioterapias mais fortes que existe, que é uma vermelha. Ela vem até num saco plástico para que você não possa ver. Acho que não é para abalar emocionalmente, eu não sei se tem uma outra explicação. E eu me lembro que ele brincou com ela, falou assim: não raspa a sua cabeça ainda, espera 14 dias. Depois de 14 dias vai começar a cair um pouco do seu cabelo. Depois desses 14 dias você corta o curtinho, vai diminuindo, mas não raspa de uma vez para não ser muito traumático, né? Você vai fazer 8 sessões de químio, mas a partir da segunda já vai começar a cair seu cabelo. E aí então passou a primeira, e nós profetizamos: não vai cair. Passou a segunda, e nós profetizamos: não vai cair. Passou a terceira e nada. Passou a quarta e nada. Passou a quinta e nada. Eu não sei se você está entendendo. Passou a sexta quimioterapia e nada aconteceu. Por quê, pastor? Princípio criativo de Deus. Abra a tua boca e profetiza, declara. Porque Deus, Ele está dizendo: ei, esses ossos podem voltar a viver sim. Declare a palavra do Senhor. Declara a palavra do Senhor na sua vida, na tua casa, na tua igreja. Você precisa viver como se já tivesse acontecido as coisas. Você precisa ser meio doido da cabeça. Você está disposto a ser um crente doido? Você que é solteiro, chega na igreja com a sua Bíblia, coloca no banco do lado. Meu irmão, tem alguém sentado aí? Aleluia, tem. Está chegando o meu milagre. Tem que profetizar, irmão. Sabe qual é o problema? A gente não profetiza. A gente fica acomodado. A gente tem medo que as pessoas vão pensar: ah, não, pastor, é muito louco isso aí. Gente, vocês conseguem imaginar um cara olhando para um monte de osso? É que às vezes a gente traz um negócio mais poético da palavra. Mas você consegue imaginar o cara olhando um monte de osso? E ele fala assim: que eu vou falar com esses ossos? Cadê a orelha do outro? Não tem nem orelha aqui. Vou falar para quem? Vou falar com o quê? Irmão, você tem que ser muito doido, você tem que sair marchando, você tem que ir lá naquele lugar que vocês estão alugando, vocês têm que colocar a mão lá e falar assim: eu já vejo aqui vai ser batizado meu irmão, aqui vai ser batizado meu familiar. Pastor, deixa eu dar testemunho. Testemunho do quê? Minha família já foi toda salva, eu creio. Você tem que ser meio doido. Tem que profetizar, irmão, tem que declarar. Em todo esse processo que nós passamos, eu aprendi muito sobre isso. Eu aprendi muito desse princípio, e você não tem noção de como isso é poderoso, igreja. O primeiro princípio de Deus que é citado na palavra é o poder criativo de Deus, que é através da palavra. Deus poderia estalar os dedos e haver luz, sim ou não? Ele poderia bater palma e haver luz? Ele poderia fazer o que ele quiser, mas a Bíblia vai dizer que ele disse. O que o Senhor está nos ensinando é algo poderoso. Uma só palavra que sai da boca de Deus pode transformar a minha vida e a sua. E nós somos criados à imagem e semelhança dele, mas nós não usamos da maior arma que Deus nos deu, que é o poder da palavra. Pedro entendeu isso em Lucas 5, quando ele estava lavando as redes. Jesus falou: lance a rede novamente. Ele falou assim: por mim eu não lançava. Gente, eu leio a Bíblia desse jeito. Você acha que Pedro olhou para ele e falou assim: soberano, Senhor, porque tu estás dizendo, eu farei isso. Pedro, irmão, que é igual eu e você, Pedro, que é casca dura, eu tenho certeza que ele falou assim: eu vou lançar, porque você está falando, cara, mas se não der certo, você que vai lavar essa rede aqui depois, por causa da tua palavra. Mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Há poder na palavra do Senhor. O centurião, em Mateus capítulo 8, quando ele chega até Jesus, ele diz: o meu servo está doente, basta uma palavra saindo da tua boca, chegando lá na minha casa, pode curar ele agora em nome de Jesus. Uma palavra, já era para você estar profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família, porque uma palavra muda tudo. Se você entrou aqui hoje e começar a declarar uma palavra sobre esse altar, uma palavra: Senhor, quando eu me ajoelhar, a minha história vai mudar. Uma palavra que sai da boca de Deus muda toda a nossa história. Eu me lembro um dia que eu estava na igreja a qual eu frequentava, e nós temos um testemunho de vida muito doido, irmão.
Aos 21 anos, me tornei pai de 3 filhos. Quando nós fomos morar, nós morávamos numa casa de 3 cômodos. Não tinha como andar em casa. A minha esposa, ela tinha comprado um cachorrinho, Yorkshire. Tinha que esperar 40 dias para o cachorro desmamar. Não sabia disso. Comprei o cachorro. Nos 40 dias, minha sogra morre. Aí vem as meninas e os cachorros. Eu tinha que pular o colchão das meninas. Quando eu ia passar para ir trabalhar, eu tinha que pular o colchão de uma, pulava da outra. Na hora que eu ia pular, pisava no cocô do cachorro. Cachorrinho desse tamanho. Eu entrava no quarto, ele rosnava, vinha para cima de mim. Eu tinha que ficar para fora do quarto. Eu tinha que acordar a Bruna, amor, tira esse cachorro daqui, eu não estou aguentando mais, cachorro miserável. Uma loucura. Fui para a palavra, falei, Senhor, não aguento mais minha vida. O Senhor disse que tem um propósito para minha vida. O Senhor disse que tem planos para mim. Olha onde eu estou, o Senhor me abandonou. Jogava celular na parede, entrei em crise, não dormia. Saía 3 horas da manhã para a rua chorando. Senhor, porque me abandonaste? Eu não aguento mais. Sabe qual era o meu salmo preferido? Salmo de número 13. Ah, você nunca leu ele, mas era o meu favorito. Ó, porque se esquecesses de mim, Senhor. Eu pegava a Bíblia e lia assim, ó, para Jesus, assim, ó. Um dia o Senhor começou a colocar no meu coração, profetiza. Porque é possível a presença do Senhor estar em um ambiente onde há morte. É possível Ele estar pairando sobre as águas onde só há treva. Mas só acontece milagre quando eu abro a minha boca. Só vai trazer mudança e transformação quando você começar a abrir a tua boca. É possível estar na igreja e ouvir uma palavra e estar aqui confortável. Mas o que é que vai gerar transformação na minha vida, pastor? A partir do momento que você pratica o que você está ouvindo. Se você não pratica o que está ouvindo aqui, você entra e sai e continua do mesmo jeito. Sim ou não, igreja? Então estamos de acordo. E eu me lembro um dia que eu fui num culto, o pastor ele queria construir num terreno. E eu e minha esposa, né, nós trabalhávamos na Ambev, então ela foi mandada embora. Ela guardou toda a rescisão dela. Eu ainda estava trabalhando, então eu guardava um pouco de dinheiro e nós fomos guardando dinheiro, irmão. Ficamos milionários, 36 mil reais. Vocês não têm noção. Menino pobre da periferia, eu estava milionário. E eu me lembro que um dia eu fui na igreja e o pastor fez um apelo. Ele falou assim, eu preciso de 100 famílias que deem R$1.000 na igreja. O Espírito Santo falou para mim assim, levanta. Eu falei, hã? Levanta. Levantei, foi, eis-me aqui. Olhei para minha esposa e ela fez assim, ó. Tá biruleibes, tá doido? Voltamos para casa, adivinha o que aconteceu? Quebramos o pau. Ela falou, eu não tenho nem sapato para ir no altar, ajoelhar. Aí ela fazia assim, olha aqui, tá tudo furado meu sapato. Irmão, você não tem noção da situação que a gente viveu. Que a gente queria guardar dinheiro para comprar nosso apartamento. E aí aquele dia nós brigamos e eu falei para ela assim, ó. Eu fui para a Bíblia, irmão. Eu sou o homem dessa casa. Quem manda aqui sou eu. Desse jeito, falei para ela. E se Deus não te der o teu apartamento, você quer até o final do ano, será abril. Assim, aí você tem razão, você pode falar o que você quiser, mas até lá, sou profeta do Senhor. Ela secou as lágrimas e falou assim, amém. Fui pro quarto e falei assim, Senhor, por favor, me dá o apartamento. Essa mulher, gente, o problema não era nem receber o apartamento, era minha mulher falando até hoje. Não é verdade? Porque lá em 2012 você errou alguma coisa, sua mulher tá falando, não, porque o Joaquim em 2012, sabe? Aí você, Jesus, me dá esse apartamento. Era novembro, 15 de novembro, aniversário da Brenda. Ela tinha uma madrinha rica da Bahia. Essa madrinha mandou mensagem para a Bruna e falou assim, Bruna, eu tô indo visitar vocês, aniversário da Brenda. O que a Brenda quer de presente? Eu já falei, pede uma bicicleta, pede algumas coisas, vai penhorando aí, né? Madrinha rica, aproveita, filho. Pede 2, uma para mim e uma para você. Madrinha rica foi encontrar a gente no Dom Pedro, Shopping Dom Pedro, dá licença. Já era, não é mais. Tudo aquilo. Mas na época era. E nós fomos jogar boliche. E eu me lembro exatamente aquele dia, não tinha dinheiro para nada, mas a gente ganharia uma batata, se a aniversariante tivesse presente, com o documento. Fui lá, pedi a batata, enchi o peito. Falei, tô com o aniversariante. Ah, o documento dela. Falei, amor, o documento, por favor. Esqueci o documento. Eu falei, cara, nós vai jogar e nós vai beber água, velho. Chegou a madrinha rica. E eu tinha dado meus R$1.000 na igreja. Irmão, não é que nem hoje para dar R$1.000 na igreja, não. Hoje você pega o celular e faz um pix, não é verdade? E eu que tinha que ir lá sacar no banco. Ver as notas. Fez Jesus. Pega as notas, põe no envelope, anota seu nome.
coloca na salva que está passando com os irmãos. Aleluia. Irmão. Você faz o Pix, depois você bate aquela bad, né? Mas já foi, né? Não tem nem como voltar. E o dinheiro que está na sua mão? Será que foi Deus que falou? Não foi, né? Volta na batata. Aí chegou a madrinha. Chegou a madrinha rica. Então, Bruna, é que a gente vendeu uma casa lá na Bahia, estamos mudando para São Paulo. E eu queria dar um presente para vocês. E eu aqui jogando boliche aqui, ó. Adivinha o que a madrinha queria dar de presente? Ela deu dinheiro. 50 mil reais em dinheiro. Não, você não está entendendo. Porque Cambuí, vocês é mais chique, mas 50 mil para mim era para glorificar de pé, irmão. Aí eu falei assim, tem que profetizar. Eu lembro que eu chegava em casa, aí eu tirei meu dízimo, meu irmão, que sou crente. Fui lá, peguei 5 mil, liguei pro pastor. Era em dinheiro ainda. Fez a nota assim, colocou elástico. Acho que meu pastor era do tráfico, não sei. Organizou direitinho, rapidão. Fui lá, dei meu dízimo. Peguei os 45, fui e dei entrada no apartamento. Aí o cara do apartamento falou assim, ó, tem 3 meses, daqui 3 meses, vocês entram no apartamento. Então, novembro, dezembro, janeiro. Quando que eu entro no apartamento, gente? Vocês são muito inteligentes. Então, daqui 3 meses entra, processo de documentação, caixa, essas coisas e tal, que você já deve conhecer. Aí tudo bem, tava lá. Aí o corretor conheceu a nossa história, soube das meninas, soube do cachorro. Ô Pablo, conversei com o dono do apartamento, ele é muito meu amigo. E ele decidiu dar a chave para vocês, falou que vocês são gente boa. Já pode pegar a chave. Pegamos a chave no dia 20 de dezembro. Comecei a subir as escadas do apartamento, que também não é elevador, né, irmão? Também não, né? Subi nas escadas, o Espírito Santo falou comigo assim: eu disse para você que era ainda esse ano e não o ano que vem. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Profetiza, irmão. Tem coisa que você não está vivendo porque você ainda não profetizou. Aí comecei a andar em casa e falei assim, o Deus que dá 50 dá 100. Falei, tá na palavra, profetiza. Falei, vou profetizar. Falei, Senhor, eu quero 100 mil. Pra quê? Também não sabia na época. Mas eu queria 100. Eu fiquei profetizando em casa. A Beatriz, tinha quantos anos naquela época, Bia? Uns 15, 16, sei lá. Ai, você é louco. Ai, você não tem juízo. E eu, Senhor, todo dia, me dá 100 mil, Senhor. Me dá 100 mil só para fazer raiva nessa menina agora. Eu achei um motivo. Senhor, em nome de Jesus. E eu comecei a profetizar a igreja, profetizar. E eu profetizava todo dia, Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar 100 mil reais. O telefone tocou, adivinha quem era? A madrinha de novo. Depois, se vocês quiserem o WhatsApp, eu mando para vocês. Madrinha da Brenha, estou mudando de São Paulo para Campinas. Foi glórias. Eu queria encontrar vocês para a gente bater um papo. Falei, demorou. Né? A mulher foi lá em casa, trouxe uma sacola. Falei, nossa, se tiver 10 mil reais lá já ajuda a comprar um carro. A mulher foi e deu 100 mil reais em dinheiro para nós. Acredita nisso? É muito doido isso, irmão. Agora eu estou profetizando 200, mas já faz uns 4 anos. Não pode desanimar, né, irmão? Não pode, né? Pastor, por que você está falando isso aí? Porque existem mistérios na palavra de Deus. Isso aqui não é só sobre dinheiro. Mas não cai o cabelo da minha esposa. E isso é um motivo de muito maior glória do que qualquer dinheiro que nós poderíamos receber. Existem palavras que foram liberadas sobre a tua vida, só que você deixou de acreditar. Existem situações que Deus liberou sobre a tua história, mas você já se esqueceu de todas elas. Existem algumas palavras poderosas que Deus liberou sobre a tua história, no começo da sua conversão, em algum momento da tua vida. Irmão, eu não terminei o ensino superior. Você chegou a falar fundamental também, aí vocês estão de brincadeira. Eu não terminei o ensino superior, eu fiz 3 faculdades e parei. Fiz psicologia, 2 anos e meio e parei. Falei, vou fazer teologia porque eu sou crente. Fiz 1 ano e meio, parei também, não aguentei. Aí fiz 6 meses de RH. Também não deu certo, era 2. Soma tudo, sou formado. Mas não deu certo.
Você consegue imaginar um cara que não tem faculdade? Terminei meu 3º livro. Aleluias. O nome do livro: Suas feridas terão poder para curar. Isaías capítulo 53. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Quero declarar sobre a tua vida tudo aquilo que você passou de ruim, pior dessa terra, tudo aquilo que te machucou. Deus tem um propósito muito maior sobre a sua vida, para que pessoas sejam transformadas através da sua história. Profetiza. Coloca a mão sobre a tua cabeça e profetiza que você vai pregar, profetiza que você vai anunciar o evangelho. Eu me lembro que eu subia no altar da igreja a qual eu frequentava, eu pegava o microfone desligado e eu ficava andando de um lado para o outro e falava assim: receba. Eu falava: não, assim não ficou bom. Vamos de novo: receba. Eu ficava pregando sozinho. Eu ficava profetizando, eu ficava declarando palavras que Deus iria fazer, que Deus iria transformar. Ei, você precisa abrir tua boca, mas você tem vergonha, você tem medo que as pessoas vão pensar. Vê se você dá um glória e fala assim: glória a Deus. Você tem medo da opinião das pessoas. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus te chamou para viver algo grande. Pastor, o que é necessário? Profetiza. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos crer naquilo que Deus disse sobre as nossas vidas. Coloca para mim Ezequiel 37, verso de número 7. Coloca para mim, por favor, na tela. É 37. Ezequiel 37, verso de número 7. Eu profetizei conforme a ordem. Então Ezequiel, ele obedeceu ao Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, repita comigo: enquanto eu profetizava, houve um... Eu não sei se você conseguiu entender, mas tem gente que está esperando começar um barulho para depois começar a profetizar. Eu estou esperando mudar de tempo. Depois que mudar de tempo, aí eu levanto a mão e participo. Eu estou esperando as coisas acontecerem para depois eu dar um passo. Deixa eu te falar uma coisa: dá um passo e as coisas vão acontecer. Enquanto eu profetizava, eu fico imaginando Ezequiel falando assim: osso, levanta. Cri, cri. Vamos, osso, levanta. Nada. Então ele fechou os olhos e começou a declarar: eu ordeno, levanta, comece a se juntar, osso com osso. Começou a dar ordens e de repente ele começou a ouvir o barulho. Ele começou a ouvir o barulho de osso com osso se batendo. Ei, está acontecendo alguma coisa que eu não consigo ver, mas eu estou ouvindo. Eu não consigo enxergar, os meus olhos não me permitem ver, mas eu estou ouvindo barulho. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está fazendo coisas nessa igreja que os seus olhos ainda não viram, mas já está acontecendo barulhos. Tem coisa na sua casa que você não consegue enxergar. Pastor, não faz sentido, a conta não fecha, meu casamento está acabando, as coisas não acontecem. O Senhor está dizendo para você: profetiza, porque enquanto você profetiza, há um barulho no mundo espiritual acontecendo. Há um barulho de osso batendo com osso. Esse é o sinal que algo novo o Senhor está fazendo na tua história e na tua vida. Você crê nisso? O problema é que nós estamos esperando as coisas se encaixarem. Eu estava conversando com uma irmã ali em cima, com a Grace e com a outra irmã, não lembro o nome da outra irmã. E ela estava falando sobre a igreja está vivendo algo, pastor, que nós precisamos dar um passo e Deus vai construir a ponte. Enquanto eu dou um passo, o Senhor constrói a ponte. E não é o contrário. Deus não constrói para depois você andar, porque aí não é fé. Ezequiel, ele começou a profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. Mas pastor, não estou vendo nada. Mas nós não vivemos para aquilo que vemos, nós vivemos para aquilo que cremos. Às vezes os meus olhos não conseguem enxergar, mas os meus ouvidos ouvem. É por isso que a fé é pelo ouvir, não é pelo ver. Então tem coisas na sua ótica que não faz sentido. Por que eu vou profetizar? Por que eu vou ofertar na minha igreja? Por que eu vou comprar uma lata de tinta? Não faz sentido. Mas enquanto eu faço, Deus começa a liberar coisas novas na minha vida. Enquanto eu dou um passo, Deus começa a derramar algo novo sobre a minha história. Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo o barulho. A Bíblia vai dizer que Elias, ele chama o seu servo e diz assim: avise a Acabe que eu estou ouvindo um barulho de chuva muito alto vindo. Um barulho de chuva, vai cair uma grande chuva. Ele diz isso para Acabe: Acabe, volta para casa, vai cair uma grande chuva. Então ele fala para o seu servo: vai lá e vê como que está a nuvem. E ele olha e fala assim: não tem nada. Como assim não tem nada? Não tem nada, eu não estou vendo nada. Não, mas não é sobre o que você está vendo, é sobre aquilo que eu estou ouvindo. Não é sobre aquilo que os seus olhos estão te dizendo, mas é aquilo que o Senhor falou dentro do meu coração. E se Deus falou que faria, Ele vai fazer. Mas cadê o nosso coração para crer naquele que está fazendo algo nas nossas vidas? Profetiza, igreja.
Profetiza sobre o teu irmão, profetiza sobre a tua casa. Se há alguém enfermo no nosso meio, eu profetizo que até o final você vai ser curado nesse lugar. Se há alguém aqui que não foi batizado com o Espírito Santo, essa noite o Senhor ele vai marcar a tua vida e mudar a tua história. Se há alguém aqui que chegou depressivo, desanimado, com síndrome do pânico, você vai sair daqui saltando de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Profetiza sobre os teus negócios. Profetiza sobre o teu casamento. Pastor, meu casamento está para acabar. Então profetiza, porque os seus olhos não estão vendo, mas há um barulho no céu. E esse barulho está dizendo, aquilo que Deus uniu, homem nenhum vai separar. Profetiza sobre os teus filhos. Nenhum deles entrará nas drogas, nenhum deles irá para a homossexualidade, nenhum deles vai ser corrompido por nenhuma ideologia. Eu profetizo que o meu filho é do altar, eu profetizo que a minha casa é do Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor e nada vai roubar isso, porque não é pela minha força, mas é pelas palavras que saem da minha boca. O princípio criativo de Deus é a palavra. Enquanto eu profetizava, ouviu-se um barulho. O problema é que nós como igreja queremos fazer conta demais. Jesus chama os discípulos e fala assim, olha a multidão, quem vai dar comida para eles? Jesus, a gente só tem 200 denários. 200 denários não é suficiente para comprar pão para todo mundo. Sabe qual é o mal da igreja nos dias de hoje? Calculadora. A gente fica calculando. A gente quer saber e bater número se vai dar certo ou não vai dar certo. Jesus falou assim, manda todo mundo se assentar. E quando ele partiu o pão, quero dizer para você que existe pão da parte do Senhor para a tua vida aqui hoje. Quando ele partiu o pão, todos comeram, se saciaram e sobrou 12 cestos cheios. Pastor, você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que aos seus olhos pode parecer pouco o que você tem, mas nas mãos do Senhor pode ser muito para essa casa. Aos seus olhos pode ser que você tenha pouca fé. Aos seus olhos pode ser que você não tenha tanta instrução para estar no altar. Mas se existe uma palavra sobre a tua vida, nada mais pode parar. Profetiza. Porque enquanto você profetiza, um barulho vai começar a acontecer nesse lugar. Nós vamos orar aqui no final e um barulho vai acontecer nesse lugar. Pessoas serão transformadas, batizadas com o Espírito Santo, se renderão ao ministério, procurarão um pastor no final e falar assim, Deus me chamou para o ministério, agora eu entendi tudo. Essa noite é a noite de você abrir mão, irmão. Abrir mão de você, abrir mão dos seus sonhos. Abrir mão de tudo que você acredita, se render. Eu quero ler o último versículo e nós vamos orar. Ezequiel 37, verso de número 14. Coloca para mim na tela, por favor. Ezequiel 37, verso de número 14. Então vocês saberão, porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Ezequiel 37, verso número 14. Acho que tem uma parte antes ou não? É isso aí. Porém o meu espírito em vocês, pode voltar? Isso. E vocês viverão. Não, pode voltar. Deixa eu colocar no meu aqui, vamos lá. Ezequiel 37, porém o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Repita comigo, falei e fiz. Palavra do Senhor. Falei e fiz. Quem foi que falou? Se ele falou, ele vai. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para... Ele falou, igreja. Não é o pastor Pablo, não é o pastor Jonathan, não é os pastores da casa, não são os líderes, não são os ministros daqui. Quem falou foi o Senhor. Quem deu ordens foi o Senhor. E se ele falou, ele vai cumprir. Falei e fiz. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, se ele falou, ele vai fazer. Então por que você se esqueceu dos planos e das promessas do Senhor para a tua vida? Por que você se esqueceu do propósito que Deus tem para a tua história? Ei, pastor, Deus está te chamando de volta. Ei, ministro de louvor, o teu lugar é aqui. Se o Senhor está mandando os instrumentos, é porque ele está enviando os músicos, e os músicos não virão de fora, às vezes é você. Falei e fiz, cadê você?
Não, pastor, mas demanda muito meu tempo, porque eu tenho que ensaiar. Falei e fiz, ele tem uma promessa. Falei e fiz, ele vai concluir na tua vida. Cuide das coisas do Senhor e eu cuidarei das suas. Foi isso que o Senhor falou para mim: cuide das minhas filhas, cuide das minhas meninas, e eu farei tudo aquilo que tem no teu coração, mas cuide delas. Cuide da tua esposa, cuide das irmãs da sua esposa, coloque-as como filhas, coloque-as na mesa. Com 21 anos de idade, Deus me pede isso. Eu tenho 30, irmão. Com o pneu murcho, agora você entendeu, né? Mas o Deus que falou, Ele cumpriu. E eu não queimei nem metade ainda do ministério que Deus tem para minha vida. O que você está esperando para se posicionar na presença do Senhor? O que você está esperando para poder se render aos pés dEle hoje? O que você está esperando para dar um passo e falar assim: amém, Senhor? Não me importa o que as pessoas vão pensar. Se tiver que profetizar, eu vou profetizar. Se tiver que declarar, eu vou declarar. Eu creio na tua palavra, não me importa o que as pessoas vão pensar, eu creio na tua palavra. Eu sei que é muito difícil nos dias de hoje continuar acreditando, mas eu confio, assim como esse homem confiou. Ele profetizava, e enquanto ele profetizava, aí sim aconteceu o barulho. A Bíblia não vai dizer se ele ficou profetizando durante 1 hora, 2 horas, para depois começar o barulho. A Bíblia vai dizer que enquanto ele profetizava, durante o processo, é durante o processo que Deus vai fazer as coisas na sua vida. Não espere as coisas começar a acontecer para você entrar na onda. Não espere as coisas acontecer nessa igreja para depois você entrar na onda dizendo: olha, eu estava lá e eu fiz. Enquanto processo, durante, aí sim os ossos começaram a bater um no outro. Eu não sei se você consegue imaginar, mas imagina a sensação dele com os olhos fechados, profetizando, e do nada ele começa a ouvir um barulho. E dos 4 cantos da terra um espírito sobrou sobre aquele lugar. É isso que Deus quer fazer na tua história. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pode orar aqui pelas pessoas, normal? Amém? Se você chegou aqui e você entende que nessa noite o Senhor está falando com você: pastor, eu entendi que é comigo. Eu ando num vale de ossos secos e parece que na minha vida tudo está morto. O Senhor me trouxe aqui para dizer algo para você: não morreu, está dormindo. Mas Ele quer ressuscitar. Para que Ele ressuscite, você precisa abrir a tua boca e começar a profetizar. Se você entende nessa noite que é com você e você fala assim: pastor, eu preciso me render ao Senhor. Realmente faz tempo que eu não faço isso. Não sei se é por medo, não sei se é por vergonha, não sei o porquê. Mas eu sinto que nessa noite o Senhor, Ele está falando comigo. Pastor, eu queria tanto que você me conhecesse antigamente. Eu ouço muito isso na minha igreja. Pastor, se você me conhecesse antigamente, pastor, você ia ver o quanto eu era dedicado. Por que você parou, irmão? Eu desanimei. Um ambiente de morte, ossos secos. A menina já morreu, pastor. Jairo, não ouçam o mundo. Não ouçam as pessoas dizendo: pare de incomodar o mestre. Para todo mundo está morto, igreja. Mas para Jesus nessa noite só dorme. Ele tem poder para acordar o teu ministério. Ele tem poder para te trazer de volta. Ele tem poder para te colocar na mesa novamente. A mesa é um ambiente de cura de Jesus para a sua vida. Se você chegou aqui hoje e você entende que essa palavra é para você, e se você quiser sair do seu lugar e dar um passo aqui na frente, não sei se vai caber todo mundo, mas se o Senhor está falando com você e você precisa desesperadamente se render aos pés dEle, pede licença para quem está do seu lado e fala assim: eu preciso ir lá resolver umas paradas. Eu preciso ir lá resolver uns negócios com Deus. Não espera todo mundo vir para você vir. Não espere o barulho dos ossos. Eu quero declarar que enquanto nós orarmos aqui nesse altar, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, vidas voltarão a queimar pela presença do Senhor. Uma nova história o Senhor está fazendo aqui nesse lugar.
Uma nova história o Senhor está fazendo aqui nesse ambiente. Você que chegou aqui, você tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver mais com o Senhor, pastor. Eu sei que eu posso fazer mais, mas eu estou esperando o barulho dos ossos. Deixa eu te falar uma coisa, sai do seu lugar agora. Não espere o barulho dos ossos. Nós já estamos encerrando, mas o Senhor, Ele quer fazer algo na tua vida. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você quer ir lá na frente? Olha com cara de profeta para ele: você quer ir lá na frente? Se você quiser, eu te levo lá. Fala para ele. Se tem alguém aí que precisa de ajuda, traz ele para cá. Traz ele para cá e seja a boca de Deus na vida dele hoje, na vida dela. Fala para ele assim: eu vou orar por você. Eu vou profetizar sobre a tua vida, eu vou profetizar sobre a tua história. Eu quero declarar que sonhos voltarão a viver nesse lugar. Eu quero declarar que uma nova história vai acontecer nesse lugar. Pastor, mas não tem espaço no altar, não tem problema. O Senhor, Ele te vê aonde você está e Ele muda a tua história agora em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, comece a orar aqui nesse lugar, comece a quebrar o teu coração aqui. Os líderes dessa casa, os pastores que me acompanham, nós queremos orar por vocês, nós queremos declarar sobre a vida de vocês. E você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos para cá, porque vai começar a acontecer um barulho aqui agora. Vai começar um mover do Espírito Santo nesse lugar. Pessoas voltarão a viver, pessoas voltarão. O Espírito do Senhor visitará corações agora. Dos quatro cantos dessa terra será soprado algo sobre a igreja Farol. Dos quatro cantos dessa terra o Espírito será soprado para esse ambiente. Por quê? Porque Deus, Ele tem uma grande obra para acontecer em dias, o que demoraria anos para acontecer nesse lugar. E depende da sua vida, você faz parte disso. Estenda suas mãos para cá, vamos louvar, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Se renda ao Senhor, comece a falar com Ele agora. Flua nesse lugar, Jesus.